Bem, caros alunos, mais um vídeo aí de suporte para as disciplinas de análise de estruturas isostáticas, né? Nesse vídeo eu vou mostrar a solução de um pórtico isostático com barra curva. Uma olhada aqui, ver como é que ele é. Então a gente vai trabalhar com um pórtico biapoiado, então um apoio de segundo gênero, um apoio de primeiro gênero, dois pilares de 4 metros, né? E a parte de cima é um arco parábola de segundo grau, então não é um arco circular. E de carregamento nós temos em toda a parte de cima 10 kN por metro. Essa carga está na projeção horizontal, então a resultante dessa carga de 10, ó, que está aqui no meio, é 10 vezes a largura em que ela está distribuída, que são os 10 metros. Ela não está ao longo do comprimento do arco. Isso é muito comum em projetos de cobertura em engenharia, a gente tem a carga por metro quadrado em planta ou por metro em planta. E eu também tenho aqui uma coordenada C, que é o ponto máximo do arco, que está 3 metros. Então eu tenho 3 pontos do meu arco. Como é uma parábola de segundo grau, né? Então y é igual a ax quadrado mais bx mais c, ó, eu tenho as informações para encontrar os valores de a, b e c, ou seja, achar a função desse arco. Então com 3 pontos a gente já tem um arco parabólico bem definido no exercício. Então como é que a gente faz para resolver, para chegar nos diagramas e nas reações de apoio? Primeiro de tudo, né, vamos calcular as reações, que não muda nada. O fato de ter uma barra em arco, inclinada, horizontal, vertical, não muda nada. A gente sempre precisa calcular as 3 equações de equilíbrio. Então, estou representando aqui do meu lado direito o diagrama de corpo livre, em que eu removi o apoio A e coloquei as duas reações que ele pode ter, uma vertical e uma horizontal. Removi o apoio E coloquei a reação que ele pode ter. O mais é tudo igual, ou seja, a carga horizontal, que estava aqui já, o apoio móvel, e a carga distribuída de 10. Nos equilíbrios, eu vou usar essa convenção de sinais aqui, ou seja, somando as forças em x, para a direita vai ser positivo, somando as forças em y para cima vai ser positivo, e quando eu somar os momentos, seria a direção de z, o anti-horário vai ser positivo para mim. Então, para calcular a primeira reação, nós temos aqui, ó, vamos somar as forças em x, as horizontais. Eu tenho basicamente R1 e o 30, então mais R1 menos 30 tem que dar zero. Isso indica que R1 vale 30. Primeira reação encontrada. Segunda equação que eu vou usar, eu posso somar os momentos em relação ao ponto A igual a zero, onde R1 e R2 não entram, ou somar em relação ao ponto E. Eu vou optar por somar em relação ao ponto E aqui, onde eu estou marcando um X vermelho. Então, somando os momentos em relação a E, lembrando que para mim o anti-horário é positivo, né? Eu tenho os momentos de R2, que é R2 vezes a distância da linha de ação de força até o ponto, que no caso aqui é 10 metros, ali menos R2 vezes 10, menos por quê? Porque a tendência dessa força é girar no sentido horário em relação àquele ponto, portanto negativo segundo a minha convenção. Depois eu tenho aqui a da carga distribuída, ela tem uma resultante bem aqui no meio, passando por C, o valor de 10 vezes 10 metros que ela está distribuída. E a linha de ação tem uma distância de 5 metros. E a tendência de rotação aqui é anti-horária, por isso mais 10 vezes 10 vezes 5. E tudo isso somado tem que dar zero, porque R1, a linha de ação corta o ponto E, e a força de 30 também, elas não causam momento. Então, isolando ali, R2 vale 50 kN. E por último, posso somar as forças na direção de y igual a zero. Então, nós temos aqui mais R2, menos a resultante do 10, que é 10 vezes 10, mais R3, que eu estou supondo que ele é para cima, né? As horizontais não entram nesse somatório. Então, desenvolvendo um pouco aqui, né? Substituindo o R2 pelo valor que nós achamos aqui, e isolando o R3, ele também dá 50 kN. Então, nós já temos as reações de apoio. Vou dar uma limpada aqui nas informações para começar a se preparar para os diagramas. Então, representei aqui à esquerda, com todas as cotas, diagrama de corpo livre, já com os valores das reações calculadas substituídas. E o que eu vou fazer agora é separar as barras. O que quer dizer? Eu cortei aqui, ó, e peguei o pilar embaixo. Ele tem as forças que estão abaixo. E eu preciso determinar as forças de ligação. Que forças de ligação?
existe uma força normal, uma força cortante e existe um momento aqui. São os esforços do pórtico. Como faltam 3 nessa barra, eu posso aplicar nessa barra os equilíbrios. Então, se eu somar as forças horizontais igual a zero, eu tenho mais 30 aqui, está faltando menos 30. Assim, o somatório das forças horizontais dá zero. Mais 30 menos 30, zerou. Então, descobrimos ali o valor do esforço cortante na seção de cima, do ponto B. Se eu somar as forças verticais, a mesma coisa. Está faltando menos 50. Assim, somando as forças verticais igual a zero, mais 50 menos 50, zerou. Então, acrescentei o que estava faltando aqui. E por último, eu preciso dos momentos. Então, eu vou somar os momentos em B aqui igual a zero. Se eu somar os momentos em B igual a zero, lembrando aqui que eu posso ter o MB. Então, eu tenho mais MB, que é o valor que eu estou procurando, né? Esse 50 não causa momento ali, esse 30 não causa, esse 30 de baixo causa. 30 vezes 4 anti-horário. E o 50 aqui também não causa momento ali. Então, essa conta dá zero. Daqui a gente tira o quanto que falta ali. No caso, está faltando 120 horário. Então, menos 120 aqui, que é o valor do momento, mais 30 vezes 4, dá zero. Então, encontramos ali as 3 forças de ligação do topo do pilar. E com isso aqui já dá para fazer o diagrama, né, gente? Ó, o 120 é o momento aqui em cima. Aqui embaixo é zero, o diagrama é linear. Esse é o diagrama de momentos. O esforço cortante vai dar 30 constante. E a força normal vai dar compressão de 50 kN. O pilar já está resolvido. O pilar da direita é a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui as forças no ponto E embaixo, 30 que era a carga, a reação de 50. Somando as horizontais, a gente acha o cortante em D, somando as verticais, a normal em D, e somando os momentos em relação ao ponto D, 120. Essas duas barras aqui ó, são simétricas, então uma está resolvida, a outra também. Então, se eu cortar aqui, eu separo também o pilar de baixo. E com esses 2 cortes, gente, eu separei também o arco. Todo esse arco aqui eu posso desenhar ele do lado de cá, com todo o carregamento dele. Só que, claro, aqui em B tem os 3 esforços e aqui em D também. Eu ainda não vou colocar eles na direção dos esforços internos, eu vou manter na direção vertical e horizontal. Então, existe uma força vertical horizontal em um momento aqui, uma vertical e uma horizontal em um momento aqui. Quais são elas? São as forças de ligação. Então, se eu pegar essas 3 e colocar aqui com sentido trocado, eu tenho a força de ligação. Então, 30 para a direita, 50 para cima e 120 horário. Por que tem que ser igual? Porque a soma, quando eu reconecto as duas, dá o que eu tenho aqui na minha estrutura, que é zero nas 3. Não tem força horizontal, não tem força vertical e não tem momento. É a mesma coisa do outro lado. Então, as 3 forças que estão faltando aqui são essas do pilar com sentido trocado. Então, 30 para a esquerda, 50 para cima e 120 horário. Lembrando que um lado também dava para fazer por equilíbrio. Então, se vocês somarem as verticais nesse arco aqui, a soma dá zero. Se somar as horizontais dá zero. E se escolher um ponto qualquer e somar o momento, também dá zero. Então, dessa forma, o que eu tenho nos pilares já me permite traçar os diagramas, mas o que eu tenho no arco, não. Então, como é que a gente vai fazer o arco? Eu vou focar agora só nessa figura do arco. Eu vou limpar e desenhar aqui só o arco com as forças de extremidade em D e B que a gente encontrou. Coloquei as cotas. A gente vai ter que achar a função do arco. Então, para uma seção S aqui, ó, eu tenho ela posicionada a uma distância x do ponto B e uma altura que eu estou chamando de y de x. Como é que eu acho essa função? Ela é uma parábola de segundo grau, então ela é do tipo ax² mais bx mais c. Tem 3 pontos que eu conheço, então tem o ponto B em que x vale zero. Então, quando x vale zero, a função y tem que valer zero. Então, y de x é zero. Isso é igual a vezes zero ao quadrado, substituindo x por zero, mais b vezes zero, mais c. Então, a única possibilidade aqui, ó, como esse termo e esse termo somem, é que o c seja igual a zero. Descobrimos uma das variáveis. Falta achar ainda o a e o b. Então, o segundo ponto que eu tenho aqui é o c. No c, o x vale 5 metros e o y de x vale 3, que é a altura aqui. Então, colocando essas condições, ó,
3, que é o y de x, vai ser igual a vezes 5 ao quadrado mais b vezes 5. Já não coloquei o c porque eu sei que ele é zero. Só que ainda não tem saída, preciso de mais uma equação que vai ser para o ponto D, onde o x vale 10 metros, que seria a soma desses dois 5, né? E o y vale zero. Então, substituindo aqui, ó, o y vale zero, é igual a vezes 10 ao quadrado mais b vezes 10. Essas duas equações aqui formam um sisteminha. Então, aqui o nosso sisteminha de equação. Então, a vezes 5 ao quadrado deu 25a, mais 5b igual a 3. Essa daqui, no caso, é essa aqui, né? Eu estou chamando de linha 2 do sistema. E essa daqui formou a linha 1, né? 10 ao quadrado vai dar 100a mais 10b igual a zero. Para resolver o sistema, vocês têm inúmeras formas. Eu optei aqui por aplicar Gauss, né? Então, peguei a linha 2, multipliquei por menos 100 sobre 25 e somei com a linha 1. Por que menos 100 sobre 25? Quando eu faço essa conta, zero o termo que acompanha a na expressão que eu tenho. E aí sobra só menos 10b igual a menos 12, né? Fazendo essa conta aqui para todos os números. Isso me permite deduzir que o b vale 1,2. E aí, substituindo isso daqui na linha 1, né? 100 vezes a mais 10 vezes o b, que vale 1,2 igual a zero, eu descubro que o a vale 0,12. E agora sim, temos um dado que o problema não nos deu, que é a função y de x. Então, essa daqui é a função para esse ponto de referência aqui, com o x medido a partir de p e o y positivo para cima. Mais para frente a gente vai precisar também da tangente dela. Por que a tangente? Porque você tem a função aqui e os esforços são representados, a força normal perpendicular à seção e o cortante aqui paralelo a ela, né? A seção transversal. Então, se você medir aqui esse ângulo alfa, a tangente de alfa é a derivada. Isso aqui foi visto em cálculo. Então, essa derivada vai aparecer em algum momento quando a gente for traçar esses diagramas. Por isso, eu já vou deixá-la feita. Para derivar uma função polinomial é fácil, né? Desce o expoente e subtrai de 1. Então, descendo 2 ali, 2 vezes 0,12 ficou 0,24x. E descendo 1 do x aqui, mantém 1,2 e o x some. Isso aqui é a derivada. Derivada que vai ser igual a tangente de alfa. O alfa variável aí ao longo do arco. Agora que eu já tenho a função, né? Vamos limpar um pouquinho as informações de novo. Deixei aqui as duas funções no canto. Vou de novo aqui representar a minha seção S e agora eu vou desenhar o arco só até o S. Então, eu cortei aqui, fiquei com a parte da esquerda. Então, tem um pedaço da carga distribuída. Tenho as reações da esquerda, posicionamento de X e de Y. O que eu vou fazer aqui? Agora eu preciso indicar os esforços que eu tenho. Então, se eu cortei aqui em S, de novo eu tenho uma normal, que vai estar normal a seção transversal, um cortante e um momento. Vou indicar aqui a convenção positiva deles. Momento tracionando embaixo, M de x, normal tração, N de x e um cortante V de x. Também representado aqui. No caso aqui, o cortante eu acabei usando a convenção negativa, mas não tem problema. Na hora da gente fazer o diagrama, dá para trabalhar também com ele nessa convenção. Primeiro que a gente vai calcular é a função M de x, usando aqui o método das seções. Por que M de x? Eu não preciso me preocupar em trocar o sistema de coordenadas. Aqui no canto esquerdo da tela, eu estou trabalhando com x horizontal, y vertical e o momento anti-horário. E eu vou continuar usando assim. Então, como é que eu calculo? Eu vou somar os momentos em relação ao ponto S. Para isso, eu já estou trocando aqui a carga distribuída pela resultante dela, que ficou a distância x sobre 2 de S. E somando os momentos em S, o que eu tenho? Eu tenho o m de x, que está anti-horário, então ele entra positivo aqui. Eu tenho o momento de 120 aqui, que é anti-horário. Então, ele simplesmente soma aqui, né? Mais 120. Depois eu tenho o momento causado pelas forças. Então, o momento dos 50 em relação a essa é 50 vezes o braço de alavanca, que é x, sentido horário. Então, menos 50x está aqui. O momento causado pelo 30 vai ser 30 vezes o braço de alavanca, que é y de x. Sentido anti-horário, por isso mais 30y de x. E por último, o momento da resultante, que é o 10x vezes o x sobre 2. Aqui, ó.
anti-horário também em relação a S, portanto positivo. Toda essa soma tem que dar zero. A gente isola aqui o m de x, substitui a função y de x por menos 0,12x² mais 1,2 de x, e reorganizo os termos para poder ficar um pouquinho melhor, né? E eu chego aqui na expressão do momento, que ele vale menos 1,4x² mais 14x menos 120. Esse diagrama pode ser feito tanto ao longo do arco, que é preferível, como também numa linha horizontal representativa, se for necessário. Então já temos aqui uma equação que nos permite traçar o diagrama de momento fletor do arco. Então o diagrama de momentos já dá para fazer. O que falta agora é o diagrama de esforço normal e esforço cortante. Então vou limpar aqui os meus cálculos. Vou representar agora o nosso sistema de coordenadas XY. O que são essas linhas pontilhadas aqui, horizontal e vertical, em S, onde está a carga concentrada e onde estão as cargas de 30 e 50. Esse é o meu referencial X e Y, tá? Foi colocado desde o início. Eu não posso representar os diagramas nesse referencial. Eu preciso que ele tenha a direção de N de X e de V de X. Por isso que eu vou girar o meu referencial agora para o ângulo bater aqui com N de X e V de X. Para isso, eu vou representar agora uma nova linha pontilhada em cada força na direção de N de X e na direção de V de X. Estou fazendo aqui uma em roxo. Ó, essa daqui é a direção de N de X. E uma em verde na direção de V de X. Isso aqui vai ajudar a gente na decomposição desses vetores na direção que a gente precisa. Além disso, agora a gente tem que encontrar o ângulo alfa. O ângulo alfa está formado aqui entre a normal e a linha horizontal. Por que alfa de x? Porque ele varia com x. À medida que o arco vai curvando, ele vai mudando. Por exemplo, o alfa, quando eu estiver aqui em C, ele vai dar zero. O alfa, quando eu estiver em B, ele vai dar o valor máximo. Quando estiver em D, ele vai dar o valor mínimo. Então, ele varia. Por enquanto, eu não vou me preocupar ainda com qual é o valor dele. É só importante saber que ele varia. E se aqui é alfa, gente, ó, o alfa também vai aparecer aqui entre o vetor V e a vertical. Pura trigonometria, né, gente? Entre esse e esse tem 90 graus, quer dizer que aqui é 90 menos alfa. Entre esses dois tem 90 graus, que quer dizer que aqui é 90 menos alfa, que dá alfa. Ele aparece ali de novo, está representado aqui agora. E ele vai aparecer também da mesma forma aqui e aqui, já colocando ali os alternos. Então, a gente tinha encontrado ele aqui e aqui, ó. Já coloquei os alternos aqui, ele aparece aqui e aqui. A mesma coisa nessa de baixo aqui, ó. E para a gente achar agora a força normal, o que eu vou fazer? Eu vou somar as forças na direção de N, ou seja, nesse X aqui, ó, inclinado, igual a zero. Todas as forças têm que estar nessa direção. Então, eu tenho, para começar, o próprio N de X, que é positivo. Aqui, ó. Depois eu vou colocar essa 50 na direção de N de X, ou seja, eu tenho que pegar esse vetor que está aqui, ó, multiplicar pelo cosseno de alfa para ele vir para cá. Assim, no caso aqui, eu multiplicar pelo seno de alfa, né? Aqui não tem alfa. Então, esse vetor aqui, ó, multiplicar pelo seno de alfa para trazer ele para cá. Mais 50 seno de alfa. Por que mais? Porque ele vai apontar na mesma direção do eixo x. Vou fazer a mesma coisa para esse 30. Ó. Esse 30 aqui, vezes o cosseno do alfa, para vir para cá. Mais 30 cosseno de alfa. E por último, a resultante da distribuída aqui, ó, que também precisa ir para a direção. Então, para trazer ela para cá, ó, vai ser 10x vezes o seno de alfa. E ela aponta no sentido contrário ao de x, portanto, menos. E essa soma tem que dar zero. Então, isolando o n de x, ó, passa tudo para o outro lado da igualdade. No caso aqui, isso aqui não tinha que estar aqui, né, que é o igual a zero. E aí a gente tem a função n de x, juntando aqui o que tem seno, né, 10x menos 50, seno de alfa, menos 30 cosseno de alfa. Eu coloquei aqui as equações que a gente está obtendo aqui do lado. Ainda não sei o valor de alfa, tá? Alfa é uma função de x, então tem que tomar cuidado com isso, que a gente ainda precisa achar alfa. Para achar o cortante é a mesma coisa. Agora eu vou somar as forças na direção do eixo y, que é a direção de v de x. Eu vou somar as forças na direção de v. Então, para cima é positivo. Então, o que eu tenho? Eu tenho o próprio v de x, que está aqui.
Depois eu tenho a componente na direção da linha verde de 50, então esse 50 vem para cá, vai dar para cima, mais 50 cosseno de alfa para levar ele para aquela direção. Mesma coisa para o 30, só que o 30 na hora que vir para cá, ele vai apontar para baixo. Então menos 30, seno de alfa para levar ele para essa direção. E por último, a da distribuída. Então o 10 aqui também vai vir para cá, para trazer ele para essa direção, menos 10 cosseno de alfa. Tomando todas essas forças, isolando agora o V de x, colocando em evidência aí o que acompanha o cosseno de alfa. Então, o V de x é 10x menos 50, cosseno de alfa, mais 30 seno de alfa. Aqui, está do lado, a nossa expressão finalizada. A única coisa que falta agora é o valor de alfa, para poder substituir ali. Então, como é que a gente acha alfa? Lembrando, né, gente, que a tangente de alfa é a derivada dy dx. E a gente já fez o dy dx, ele está aqui, ó. Então, o alfa vai ser o arco tangente, a função inversa da tangente, de dy dx. A gente já fez o cálculo do dy dx, está ali do lado, então é o arco tangente de menos 0,24x mais 1,2. Está aqui a nossa expressão. Agora nós temos tudo. Como é que faz o diagrama? Faz do jeito difícil. Então, eu preciso discretizar esse arco em segmentos de tamanho conhecido e calcular para cada segmento o valor de y de x, dy dx, o alfa, e aí substituir aqui para o m de x, n de x e v de x, e ir colocando no gráfico. Para sistematizar isso um pouco, eu montei uma tabela. Então, eu coloquei o x variando de meio em meio metro, de 0 até 10 metros. Lembrando, ele só é válido ao longo desses 10 metros aqui. As equações não são válidas fora. Numa coluna, eu calculei a função y de x. Então, só para ver se está certo, ela começa em 0, o ponto máximo passa por 3 metros e depois ela desce até 0 de novo. Então, a nossa função está funcionando, descrevendo o arco. Todas as outras coordenadas y ao longo da altura. Fiz o cálculo da derivada. Então, a derivada aqui, gente, da tangente, ela começa com a tangente em 1,2 e termina em menos 1,2, que é o começo e o fim, né? E passa por 0 no ponto C. A tangente aqui é 0. Beleza, tá? Aparentemente está coerente. Usei a função de alfa, o arco tangente dessa função, e repara que aqui ele está em radianos, tá, gente? Então ele começa com 0,87 radianos e termina em 0,87 e passa por 0 no ponto C. Está coerente também. Nessa coluna calculamos o momento, então ele começa valendo menos 120, porque tem que ser mesmo, gente, é o 120 que está aqui, em vermelho. E termina valendo menos 120, que é o que está aqui, em vermelho. Correto isso. E varia ao longo do comprimento, dependendo do valor de x. Está passando aqui por um mínimo de menos 85 bem no ponto C. E dá para calcular, gente. Se você colocar uma seção aqui, escolher uma metade, calcular o momento, a gente também consegue verificar esse momento, caso máximo aqui, né, porque os valores são negativos. O V de x foi calculado nessa coluna aqui. Então, ele começa em 8,9, termina em mais 8,9. Aqui, como eu coloquei a convenção geralmente contrária do que normalmente está nos livros, então o sinal está trocado, mas não é um problema. Não há problema em adotar isso como cortante positivo ou o contrário, tá? Não chega a ser crítico, não. Não para dimensionamento. Só tem que tomar cuidado com a relação integral derivada depois. E o cortante passa por 0, bem aqui no meio, o que já acontecia com a viga, né? Então, no ponto C, o cortante é 0. E por último, a normal, mesma coisa, né? Apliquei essa equação aqui para montar essa coluna. Ela começa com um valor máximo de 57 de compressão, termina com 57 de compressão, e a menor compressão possível está lá no ponto C de 30 kN. E faz todo sentido, porque se eu fizer uma seção aqui e olhar para a esquerda, a normal aqui é a própria soma das horizontais. Então, ela vai ter que anular essa, criando aqui 30 kN de compressão. Então, faz todo sentido esse resultado aí. Como é que fica o diagrama? Vou limpar aqui a imagem da esquerda. Se eu plotar os dados do momento no meu diagrama, ele fica com essa cara. Então, linear no pilar, como eu já tinha comentado, e aí com essa variação aqui na viga.
Como todo momento apareceu negativo pela convenção, ele foi desenhado na parte de cima. Lembrando que é possível também, gente, desenhar ele numa linha equivalente. Colocar aqui o 120. Aqui o 85 e traçar ele equivalente aqui numa linha horizontal. Alguns livros e autores até trabalham dessa forma. Coloca aí numa referência horizontal. No meu caso aqui está curvo, está bonitinho. Agora, destacando aqui em verde o cortante. Lembrando aí que eu troquei o sinal, né? Então, ele começa em menos 8,96, mas aqui está mais 8,96, porque está em cima da barra, né? E termina em mais 8,96, o meu está embaixo da barra, menos 8,96. E ele passa por zero aqui, ó. Repara que não é uma função linear, tá? Porque agora ele depende da curvatura da barra. E nos pilares constantes de 30, né? Por último aqui a força normal, né? Então, nós temos os pilares com constante de 50 kN de compressão. E aí, na hora que ele entra no arco, ele começa com 57 de compressão. Vai caindo gradualmente até chegar ao 30, aqui no ponto C. Depois aumenta de novo até voltar aos 57, no ponto D. E assim a gente tem todos os diagramas da nossa estrutura. Então, a barra curva ela não agrega nenhuma dificuldade conceitual na solução do exercício. A única diferença é que a gente passa a ter que trabalhar com o método das seções, determinando as equações de momento, esforço cortante e esforço normal, e depois, na hora de fazer o gráfico, como não é uma função conhecida, né, uma função dessas tradicionais, tipo uma parábola simples, uma função trigonométrica mais simples, a gente tem que dividir, discretizar em intervalos para conseguir representar o diagrama de forma, digamos, de forma mais próxima aí da realidade. Então é isso que eu queria mostrar, espero que esse vídeo ajude vocês nos seus estudos e até mais.